Querido irmão, querida irmã, para esta quinta-feira da quinta semana da Quaresma, neste dia 30 de março, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 8, do versículo 51 a 59. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: Agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretende ser? Jesus respondeu: Se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe, então, nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Abraão é o primeiro elo de uma corrente que se estende ao longo da história da salvação. História que tem como centro e ponto de chegada a pessoa de Jesus Cristo. Abraão esperava a manifestação plena da vida. E isso só acontece com a presença e a prática de Jesus. Como as autoridades não aceitam a vida que Jesus oferece, planejam eliminá-lo. Para escândalo de seus conterrâneos, Jesus afirma: Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Recorda o nome Javé, com que Deus se deu a conhecer a Moisés por ocasião da libertação do Egito. Jesus assume esse nome por ser o Filho de Deus que revela de modo pleno o projeto do Pai. Não comprometidos com Jesus, os chefes recolhem pedras para apedrejá-lo. Ameaçado de morte, Jesus se retira do templo e se esconde. Hoje, como sempre, muitas pessoas são ameaçadas de morte. Por quê? Querido irmão, querida irmã, a fé na eternidade faz da morte uma mera passagem. Jesus não é compreendido quando apresenta o Pai como fonte de vida eterna. Ele existiu desde sempre, isto é, até antes de Abraão. As acusações são contínuas e as agressões também. No entanto, Jesus não se deixa abater. Evita confrontos sem deixar de dizer a verdade. Os ânimos acirrados dos detentores da lei não impedem que Jesus continue ensinando os seus. A multidão não se dispersava, pois compreendia que as palavras e os sinais de Jesus estavam em sintonia com as Escrituras. Seguir Jesus, quando tudo está dando certo, não exige nenhum esforço, mas continuar seguindo o Mestre, apesar do clima de condenação e sofrimento, é fé, é amor. A proposta para o dia, a fé nos leva ao seguimento de Jesus. E encerrando este momento, rezemos juntos. Ó Jesus, Divino Mestre, tuas palavras não encontram eco no coração dos teus interlocutores.
Na verdade, eles são incapazes de compreender e assimilar a tua mensagem de amor. Por isso te atacam com grosseria e ofensas. Abre, Senhor, nossa mente para acolhermos tuas palavras de vida eterna. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta quinta-feira, da quinta semana da Quaresma, neste dia 30 de março, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, Gênesis capítulo 17, versículo 3 a 9, rezar o Salmo responsorial, Salmo 104, de 4 a 9, o texto de João 8, de 51 a 59. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura do livro do Gênesis e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, Abrão prostrou-se com o rosto por terra e Deus lhe disse: Eis a minha aliança contigo. Tu serás pai de uma multidão de nações. Já não te chamarás Abrão, mas o teu nome será Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Farei crescer tua descendência infinitamente. Farei nascer de ti nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e teus descendentes para sempre, uma aliança eterna, para que eu seja teu Deus e o Deus de teus descendentes. A ti e aos teus descendentes darei a terra em que vives, como estrangeiro, todo o país de Canaã, como propriedade para sempre. E eu serei o Deus dos teus descendentes. Deus disse a Abraão: Guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, hoje somos convidados a refletir sobre a fidelidade a Deus, a sua aliança, a sua palavra. Quando somos fiéis a Ele, cumprindo suas leis e seus preceitos, alcançamos a realização de suas promessas de vida. É este o desafio apresentado na liturgia da palavra deste dia. A primeira leitura do livro do Gênesis traz a aliança que Deus faz com Abraão. Ele recebe de Deus a promessa de terra e descendência, algo que parecia inatingível naquele momento. Ao afirmar esta aliança, o então Abrão passa a se chamar Abraão, simbolizando a transformação de sua vida. A mudança de nome é algo que representa uma nova pessoa, renascida para uma vida nova. Por esta razão, os membros de congregações e ordens religiosas mudavam de nome por ocasião dos votos religiosos. Era uma espécie de aliança com Deus, um compromisso de deixar morrer a velha pessoa do mundo, deixar renascer uma nova pessoa para uma nova vida. Algumas instituições religiosas ainda mantêm esta prática simbólica. Mas voltando à aliança que Deus fez com Abraão, a promessa era que ele, Abraão, seria pai de uma multidão de nações, e dessas nações sairiam muitos reis, ou seja, se Abraão fosse fiel ao compromisso assumido, ele seria alguém muito importante e tornaria muita gente importante. Abraão, pela fé que tinha em Deus, aceitou a proposta e ela se concretizou, perpetuando na história da salvação. Muitos que vieram depois dele não foram fiéis porque, pela ignorância, desvirtuaram as promessas de Deus, mas Jesus traz uma nova proposta: retomar essa aliança e dar-lhe pleno cumprimento. Com que autoridade ele iria fazer isso? Com a autoridade de filho de Deus, aquele que é maior que Abraão e os profetas. Porém, encontrou muita resistência para realizar seu projeto.
É o que hoje o Evangelho nos convida a refletir. O texto de hoje inicia com a constatação: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Ele diz isso aos judeus. Eles prontamente rebatem, dizendo que até Abraão e os profetas morreram, mesmo guardando a palavra de Deus. Quem seria ele para prometer algo dessa natureza? Jesus confirma sua filiação divina e sua existência antes de Abraão e de qualquer profeta, e mantém-se firme nessa afirmação, revelando a ignorância deles que diziam acreditar em Deus, mas não reconheciam seu próprio filho. Isso provoca a ira deles a ponto de desejarem apedrejar Jesus. Toda essa situação exposta nas leituras de hoje nos leva a refletir como anda nossa fidelidade a Deus. Será que estamos entendendo o que Deus quer de nós? Será que nosso procedimento está de acordo com a vontade de Deus? Ou estamos fazendo mais as nossas vontades? Será que os mandamentos de Deus estão sendo cumpridos? O que podemos fazer para mudar esse quadro? Querido irmão, querida irmã, vamos aproveitar o final de Quaresma para essa revisão mais aprofundada da nossa fé e realizarmos nosso compromisso com Deus e com o próximo, de modo que Sua palavra e seus ensinamentos deem fruto em nossa vida e em nossas ações. E encerrando este momento, rezemos juntos. Pai, que eu saiba falar a mesma linguagem de teu filho, para ter condições de compreender a mensagem que guardas para mim. Amém.